Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o pessoal do STF que está fazendo uma turnê nos Estados Unidos para defender a missão civilizatória do STF no Brasil. Isso é o mesmo que disse o Barroso há um tempo atrás, que o STF está trabalhando para civilizar o Brasil, porque o Brasil está descivilizado. É aquilo que muito brasileiro fala assim, não, que o brasileiro não sabe votar, é por isso que é o problema do Brasil e coisa e tal. É a mesma visão que esse pessoal está tendo da população brasileira. Não que os brasileiros votaram errado quando votaram no Bolsonaro, eles não sabem votar. Tem que tomar muito cuidado quando você fala que os brasileiros não sabem votar, ou que os brasileiros fazem coisas erradas, porque lembra, pode ser que você que não esteja entendendo, pode ser que você que seja o cara descivilizado, como é o pessoal do STF aqui, que está se achando muito civilizado, mas na verdade são aqueles que estão de fato comprometendo a civilização aqui no Brasil. Mas eu quero começar esse vídeo até como um passo anterior, tá? O que é civilizar? Qual que é o sentido dessa palavra, né? Existe um sentido, é impressionante, eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Libertário Aristocrata, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o STF está fazendo uma turnê nos Estados Unidos para defender a missão civilizatória do Brasil. A visão deles é que o brasileiro é uma cambada de macaco e que, né, eles têm que civilizar esse pessoal, tem que ensinar eles a votar direito. O brasileiro não sabe. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Quantas vezes você mesmo já não pensou isso, hein? Confessa, eu também já pensei isso algumas vezes, porque putz grila, né? Porra, como é que o brasileiro votou no Lula, cara? Como é que uma pessoa no Brasil votou no Lula em 2022? Eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça que uma pessoa no Brasil tenha tido a coragem de digitar 13 e apertar confirma na urna. Quanto mais metade do Brasil, metade mais um bocadinho ali que acabou elegendo a porcaria do Lula, né? Dá essa impressão mesmo, mas tem que tomar cuidado, porque esse tipo de coisa não quer dizer que seja melhor do que você. Eles estão com uma visão diferente do mundo do que você, né? Mas acho que antes da gente entender tudo isso daqui, porque aqui eles estão falando, né, que o tal Gilmar Mendes e o Barroso lá nos Estados Unidos e o Alexandre de Moraes aparecendo nas revistas aí mundo afora, defendendo que o STF está consertando o Brasil, porque essa cambada de macaco aqui no Brasil não sabe votar e acabam votando no Bolsonaro, votando errado. Então a gente tem que ensinar para esse pessoal como é que vota certo. É isso que esse pessoal está achando. É esse nível de burrice que esse pessoal está achando. Mas o que é civilizar as pessoas? Né? Tá aqui, ó. Presidente do STF destaca avanços civilizatórios nos 36 anos da Constituição brasileira. O Barroso falou mesmo que tem que civilizar as pessoas. Aqui, ó, o Josias de Souza, aqui do UOL, ele fala abertamente esse problema aqui. Olha só essa entrevista do Josias de Souza aqui, ó. O Congresso foi invadido, mas o 8 de janeiro mostrou que o homem que evoluiu do macaco ficou pela metade, a evolução não foi completa. Agora, se for aprovada essa... Ele está criticando a anistia, né? Mas você entendeu, né? Você aí que apoia Bolsonaro, você é um macaco. Foi isso que o Josias de Souza está dizendo aqui, né? E essa é a opinião desse pessoal. Esse pessoal se acha muito civilizado. Se acha, não, que nós somos civilizados. Esse pessoal que apoia Bolsonaro é uma cambada de macaco e não sei o que lá, porque não consegue chegar na capacidade mental nossa, né? Esse é o nível de elitismo, de preconceito, de idioticidade que esse pessoal tem no final das contas. Mas vamos entender primeiro o que é o tal do processo civilizatório ou processo civilizador, tá? O cara que cunhou esse termo primeiro, tem um monte de livro sobre isso, tá? Mas isso surgiu com um frei, Norbert Elias, ele é um frei, e ele escreveu esse livro aqui. Quando é que é esse livro? É antigo pra caramba, 98 isso daqui, não, 98 é a edição brasileira, isso aqui é muito mais antigo que isso. É antigo pra caramba esse livro aqui. Ele morreu em 1990. Foi muito antes disso que ele escreveu esse livro aqui do processo civilizador, né? E qual que é a história disso daqui, tá? Escreveu em 1940, alguma coisa por aí, tá? Qual que é a história dele? Você pode imaginar aqui, ó, que a cultura humana ela gira de forma aleatória, né? Porque você sabe que tem culturas diferentes, né? Hoje em dia o pessoal gosta de TikTok, gosta de funk, antigamente gostava de rock, não sei o que lá. Você pode achar que a maneira como a cultura humana avança é meio aleatória. As pessoas mudam, né? De tempos em tempos você tem moda. Anos 70 o pessoal gostava de calça de boca de sino, hoje em dia ninguém mais usa isso. Amanhã vai ser outra coisa e não sei o que lá.
pode dar a impressão de que as coisas são meio aleatórias na cultura, mas o que esse cara, esse frei católico, né, cristão, percebeu é que não, que existe um sentido na evolução cultural humana, né? Ou seja, é lógico que a cultura humana ela varia, ela vai num sentido, vai no outro, ela vai e volta, faz um monte de... Não é uma linha linear, mas assim, ao longo do tempo você observa algumas mudanças no mesmo sentido, que seria no sentido civilizatório que ele chama da coisa aqui, né? E como é que ele fez essa visão? Olha a sacada do cara, tá? Ele partiu de manuais de boas práticas, né? Ao longo de toda a história, você teve manuais de bons costumes, de boas práticas, né, que ensinam que você tem que botar o talher aqui, o garfo e a faca aqui, você bota o guardanapo no colo, não sei o que lá, tem um monte de manuais de bons costumes. Isso é muito comum na história humana, isso existia desde a antiguidade, né? Em Roma tinha manuais de bons costumes, o que você devia fazer. Porque, né, quando Roma foi crescendo, às vezes a pessoa saía lá da Síria ou da Bretanha, não sei o que lá, que eram os confins do Império, né? E aí ia para Roma, tinha que saber se comportar como romano, qual que é a boa maneira, como é que você come, como é que você usa garfo, faca, como é que você usa o copo, né? Quais são as boas maneiras que você tem naquilo ali. Isso existe até hoje você encontra vídeos no YouTube de boas práticas, como é que você se comporta num jantar chique, coisa e tal, né? Mas o que ele percebeu nessa coisa? Esses manuais de boas práticas, eles sempre apontam apenas as coisas que são novidade naquela época. Por quê? Porque é lógico que ninguém precisa apontar coisas óbvias, assim, coisas que já são óbvias, não precisam ser apontadas no manual de bons costumes. Tipo assim, vá vestido no jantar, use roupas, tá? Não vá pelado num jantar. Isso não precisa falar isso é óbvio, né? O que você vai falar é que não, olha só, o garfo de salada fica do lado do garfo de carne, não sei o que lá, né? Então, assim, esse manual de boas maneiras, ao longo da história, eles sempre apontaram só o ponto, a diferença, o delta, naquela época, né? E aí, o que ele fez? Ele fez exatamente isso, ele pegou um monte de manuais de bons costumes ao longo da história e começou a comparar isso daí, e daí que ele traça essa linha em direção a um mundo que é cada vez menos violento, cada vez mais polido, cada vez mais baseado em comunicação do que violência. Olha a gente indo para a questão, é o que eu falo para vocês, o Estado é um mecanismo baseado em violência. Uma sociedade libertária é baseada no voluntarismo, no aceite entre as pessoas de contratos, sem precisar ninguém usar força contra ninguém. Então, a gente está no caminho certo do processo civilizatório, né? Mas é muito engraçado, porque ele pega, por exemplo, manuais da Idade Média, falando que não é educado você vomitar à mesa. Então, se você tiver com indisposição, você levanta da mesa e vai vomitar em outro lugar. Não vomite na mesa. É uma coisa que, caramba, isso na Idade Média tinha esse manual lá. Hoje em dia você não vai botar isso no manual de bom costume, porque ninguém pensa, né, que em vomitar na mesa, né? Putz grila, já passou, isso aqui já está para trás do nosso processo civilizatório. Atualmente o pessoal está preocupado se o garfinho você usou o garfo de salada para comida e coisa e tal. Uma grande besteira no final das contas, mas enfim, esse é o caminho do processo civilizatório, né? E tem uma outra coisa, né? Não, que se você encontrar excrementos na rua, não cutuque com o seu dedo, use uma varinha. Houve uma época que isso era bom costume, meu amigo. Você encontrou um cocô na estrada, você não vai botar o seu dedo, você bota uma varinha, mais educado, cara. Olha só que coisa, né? Mas entendeu a história? Ele pegou esses manuais de bom costume desde a época antiga, da Roma antiga até hoje, e aponta esse processo civilizatório que o ser humano estaria caminhando, sempre saindo da grosseria de falar alto, de usar violência, de usar isso aqui, em direção a acordos, a palavras doces, a temas mais leves e coisa e tal. Já estamos indo em direção ao Ancapistão desde aquela época, meu amigo. Sempre foi o caminho da humanidade em direção ao Ancapistão, né? Quando esse pessoal está falando essas críticas aqui, né, eles querem dizer que eles são civilizados e nós não somos. Não, o grosso da população brasileira não é civilizado. Nós, do STF, somos feitos de um barro mais fino que vamos ensinar essas pessoas a serem civilizadas. Isso é de uma hipocrisia do cara, cambada de otário. Vocês são muito mais burros que a média da população brasileira. A população brasileira pode não ter o conhecimento jurídico desse pessoal, pode não ter o estudo formal desse pessoal, mas entende de mundo muito mais do que o Alexandre de Moraes, do que o Barroso, do que o Gilmar Mendes, somado e multiplicado por 3. Então eles ficam nesse papinho de que temos que civilizar o Brasil e não sei o que lá, e vão quebrar a cara.
Porque, principalmente, à medida que você tem a informação descentralizada e distribuída, que é uma parte importante desse processo civilizatório, comunicação, né, deixar dicas do que fazer, do que não fazer, é um dos pontos que o pessoal sempre levanta, né, desse processo, né, você sempre ajudar a chegar mais perto nisso daí. Então, o que ele fala aqui é isso, né, aqui, ó. O Barroso diz que o Brasil viveu o processo de atraso civilizatório, que atos terroristas não foram fato isolado. Quando o pessoal votou no Bolsonaro, não, regredimos, atraso civilizatório, voltamos atrás. Não, burrice, Barroso. Por definição, o processo civilizatório ele sempre avança, até porque ele não é conduzido por uma pessoa, não tem ninguém que vai falar, eu que vou fazer o processo civilizatório. Não, é uma coisa natural da sociedade humana. Ela caminha naturalmente nesse sentido. E, de novo, como eu falei, ele não é linear, não é uma coisa assim, às vezes vai, volta, vem para cá, vai para cá. Né? Ao longo de grandes tempos, você percebe essa coisa em direção a uma convivência mais harmoniosa entre as pessoas, né? Que é o processo civilizatório. Enfim, ele está colocando isso aqui, não, que absurdo, não sei o que lá. Aqui tem dois fatores nessa história. A primeira coisa, eles estão culpando as redes sociais por isso aqui, ó. Esforço civilizatório para lidar com a evolução digital, diz Barroso, após acordo do STF com Big Techs e coisa e tal, né? Qual que é a visão desse pessoal? Que as redes sociais deixaram todo mundo mais tosco e coisa e tal, né? Menos civilizado. Qual que é a realidade? Não, é porque agora com as redes sociais, ô Barroso, você ouve o que as pessoas pensam. Antigamente a comunicação ia num sentido só, você falava e todos os brasileiros eram obrigados a ouvir as porcarias que essas idiotices, essa elite aristocrática socialista de Brasília falava, e ninguém podia falar de volta, porque não tinha nada. Se você assistia a Rede Globo, vai falar para quem? Né? Agora, com as redes sociais, o Barroso chama todos nós de macacos não civilizados, mas nós também respondemos dizendo que eles são uma cambada de corruptos, socialistas, elitistas do cacete, idiotas que se acham muito inteligentes, né? Ou seja, aí eles ouvem isso, entendeu? Porque na rede social você ouve o outro lado. Esse que é o problema. O problema não é que a rede social tornou as pessoas menos civilizadas. A diferença, Barroso, é que agora você ouve o que o povo realmente pensa da classe política em Brasília. Antigamente você não ouvia, você só falava, né? Então fica esse pessoal com essa história toda de civilizar o mundo e não percebe que os não civilizados são eles. Porque essa visão deles de achar que quem não tem grau superior, nível superior, não tem diploma, não conseguiu passar no STF, não é tão bom quanto eles, é uma visão idiota, é coisa de gente burra. Inteligência tem várias formas, de várias maneiras por aí. Achar que porque você não conseguiu entrar no STF, não conseguiu um diploma de alguma coisa, você não é inteligente, é um erro. Não, ele que está sendo idiota nessa história, ele que está isolado nessa bolha elitista deles lá em Brasília, né? E aí você já começa a ver o problema do outro lado, né? Que eles, com esse esforço civilizatório todos dele, tá tendo o retorno. Olha só, já tá até a PGR querendo contestar a decisão do Moraes que barrou a extradição do traficante búlgaro. Caramba, de novo, Moraes, para de fazer burrice, meu amigo. Esse cara é um idiota. Esse cara tá achando que tá abafando, porque lá no grupozinho dele, lá na bolhazinha que ele vive, o pessoal tá só aplaudindo. Vai lá, Xandão, prende o bolsonarista, Xandão, solta o traficante, Xandão. E ele não percebe como é que isso é visto no resto do mundo, como ele justamente criou essa ojeriza por redes sociais e coisa. Então ele se sente afetado pelas redes sociais, porque todo mundo critica ele nas redes sociais. Ele não vê. Aí, ou seja, ele fica imune a esse tipo de coisa e acaba cometendo esse tipo de erro. É por isso que o Alexandre de Moraes está errando tanto, é por isso que o Lula está errando tanto. Esse pessoal que está fora das redes sociais está num país analógico, está num país do passado, está atrás no processo civilizatório. Eles sim estão mais perto dos macacos no processo civilizatório aqui no Brasil, né? E teve até o Josias de Souza, que essa gravação do Josias de Souza, que reconhece que o Moraes perdeu a guerra da informação, foi tirada do UOL, tá? O UOL não tem mais essa gravação no canal do UOL. Eu procurei, né? Mas tem aqui, ó, no canal do Gustavo Gaia. Gustavo Gaia pegou essa frase aqui do Josias de Souza. Olha só. O Alexandre de Moraes perdeu a guerra da comunicação e perdeu para o bolsonarismo. Internacionalmente ele é visto como alguém que é dado a perseguir politicamente as pessoas. Internacionalmente, ele é visto pela verdade. É o que eu falo desse pessoal. Eles ficam nessa ideia sempre de que é narrativa, guerra de narrativas. Vamos fazer uma narrativa aqui contra a narrativa aqui. Não! Tem a verdade está no fundo disso daí. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é perseguição óbvia. E qualquer um percebe disso, né? E aí fica esse pessoal querendo civilizar o Brasil.
eles vão estar percebendo que eles vão acabar sendo civilizados mais dia ou menos dia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.